Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente curricular de língua portuguesa na modalidade de redação. Na nossa aula de hoje, nós iremos fazer uma análise de um tema da nossa redação, do nosso livro A Prova Enem número 1. Então, peguem os livros de vocês, peguem lápis, caneta, borracha e os cadernos para fazerem as anotações necessárias. Essa análise desse tema, ele está presente lá na página 50 e na página 51. É a proposta número 10, aliás, é a proposta número 2, perdão, e é a questão do Enem de 2010, né, a proposta de 2010, e é uma temática que ela ficou muito conhecida na época porque ela falava sobre trabalho. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos começar a trabalhar questões propostas do Enem, tá ok? Vamos à nossa aula? Então, nós já temos aqui nesse primeiro momento, nós temos aí na página 50 e 51, uma temática chamada o trabalho na construção da dignidade humana. Lembra que eu conversei com vocês que o tema da redação, ele vem numa parte lá do caderno de provas. Antes ele vinha no início, né, depois da capa, e agora ele vem no meio do caderno de questões. E aí, geralmente, nós temos os textos motivadores e o tema da redação, ele vem bem embaixo. E aí eu comentei com vocês que, primeiramente, nós vamos fazer uma leitura do tema. E aí depois é que nós iremos fazer uma leitura dos textos motivadores. Porque aí eu vou ler os textos motivadores com uma intenção. Por isso que, nesse primeiro momento, eu peguei a parte final, que é a parte do tema, e aí já trouxe nesse primeiro momento aqui com vocês. E aí a proposta, eles diz o seguinte: com base na leitura dos seguintes textos motivadores, porque, na verdade, eles querem que vocês leiam primeiramente os textos motivadores e aí depois vocês leiam o tema. Mas aí fica fora de contexto, né? Nós precisamos ler os textos motivadores depois de ler o tema para que nós possamos fazer uma contextualização e as ideias comecem a surgir, as teses, os argumentos e a proposta de intervenção. E aí ele continua: e nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija o texto dissertativo argumentativo em norma culta, escrita da língua portuguesa sobre o tema o trabalho na construção da dignidade humana. Lembrando que o tema ele vem sempre em negrito, né? Ele vai se destacar em relação ao resto do texto. E aí ele continua apresentando experiência ou proposta de ação social que respeite os direitos humanos. Às vezes você tem uma postura totalmente diferente do que é relatado nos direitos humanos. E aí a sua opinião ela é totalmente contra os direitos humanos. Se você desrespeitar os direitos humanos, infelizmente, você vai zerar nessa modalidade aqui, que é a modalidade da conclusão, que é a competência número 5, e ela vale 200 pontos. Então, é importante que na proposta de intervenção você respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, você inicia a sua redação fazendo a leitura daquela parte final, que é a parte lá do tema. E aí, logo em seguida, é que você vai para a leitura dos textos motivadores. Então, vamos à leitura dos textos motivadores, sabendo que a temática que nós iremos trabalhar hoje é o trabalho na construção da dignidade humana. Eu estou falando de trabalho e eu estou falando de dignidade humana. Então, vamos observar o que foi proposto nos textos motivadores, porque nós iremos utilizar algumas ideias, não o texto, ideias. Então, vamos lá. O primeiro texto, ele tem como título o que é trabalho escravo? Escravidão contemporânea é o trabalho degradante que envolve cerceamento da liberdade. Eu já tenho aqui como texto 1
nós temos aqui um texto que fale sobre o trabalho. Mas que tipo de trabalho? Qualquer tipo de trabalho, professora? Não, trabalho escravo. Mas trabalho escravo onde? Em que período da história? Na contemporaneidade. Então, nós já podemos trabalhar na nossa redação uma proposta que eu faça uma alusão histórica, porque o trabalho nos dias atuais ele é diferente do trabalho de antigamente. Então, eu já posso observar que no meu texto eu posso utilizar uma alusão histórica. Eu posso fazer assim, vou trazer um período da história em que o trabalho era desenvolvido de uma forma de escravidão e hoje em dia como ele é desenvolvido. Vou fazer uma dialética, uma contra-argumentação. Tá ok? Vamos à leitura do nosso texto e eu vou dando uma parada e vou explicando. A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, representa o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra, acabando com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. Nós temos uma informação muito importante, que é a assinatura da Lei Áurea, datada aí de 1888, em que essa assinatura dessa lei, ela proibia o direito de uma pessoa sobre a outra. Então, esse é um marco histórico, né, na história do nosso país, e é um dado que é muito importante, poderia até ser utilizado como argumento. Aí ele continua. No entanto, persistiram situações que mantêm o trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus patrões. Bom, a Lei Áurea ela foi assinada, porém nenhuma proposta do governo foi implementada para esse povo, por exemplo. A pessoa vivia em regime de escravidão e aí foi assinada a Lei Áurea. Ela se tornou livre. Porém, ela não tinha terra, ela não tinha casa, ela não tinha trabalho, ela não tinha formação, não tinha educação. Então, o que aconteceu com esse povo? Simplesmente saiu das grandes propriedades, alguns migraram para quilombos, alguns nas grandes cidades foram para os morros e se tornaram marginalizados. Por quê? Não tinha emprego, não tinha saúde, não tinha educação, precisava comer todos os dias para não morrer de fome. Então, não houve assim um programa do governo para amparar esse pessoal. Continuando. Há fazendeiros que para realizar... Opa, pulei, tá, gente? Perdão. No entanto, persistiram situações que mantêm o trabalhador em possibilidade de se desligar de seus patrões. Então, alguns desses não saíam das fazendas ou da casa dos patrões, por quê? Porque achavam que se saíssem iam morrer de fome, porque não conhecia outro tipo de vida. Então, assim, isso é um contexto histórico. Você pode trazer para esse tipo de redação a contextualização histórica. Você vai usar como área do conhecimento a história, né, gente? E aí, continuando, há fazendeiros que, para realizar derrubadas de matas nativas para a formação de pastos, produzir carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo para plantio de sementes, entre outras atividades agropecuárias, contratam mão de obra utilizando os contratadores de empreitada, os chamados gatos. Eles aliciam os trabalhadores, servindo de fachada para os fazendeiros, para que os fazendeiros não sejam responsabilizados pelo crime. Observe que aqui eu já trouxe para os dias atuais. Eu iniciei o meu texto falando sobre a assinatura da Lei Áurea e eu trouxe para os dias atuais. Eu estou fazendo uma contra-argumentação. A Lei Áurea foi assinada em 1888, proibiu a escravidão no Brasil, e aí eu contextualizo com os dias atuais, que são algumas práticas de alguns fazendeiros que, para fazerem derrubadas, eles contratam algumas empreitadas, né, que são pessoas responsáveis por aliciar pessoas para trabalhar no desmatamento, na queimada, para trabalhar nesses trabalhos pesados mesmo. E aí eles, como contratam essas empreitadas, o que acontece? Eles não são responsabilizados. Caso alguém morra, caso eles sejam pegos pela Justiça do Trabalho praticando o trabalho análogo à escravidão, os responsáveis são esses contratadores de empreitadas. Por quê? Porque eles já contratam as empreitadas justamente para se eximirem da responsabilidade. Então, vamos continuar a leitura.
Trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante aliado ao cerceamento da liberdade. Então, o que seria o trabalho escravo? É um trabalho degradante. Existem leis, né, que formalizam o trabalho na nossa sociedade. E aí o trabalho escravo ele vai contra essas leis. E além disso, é o cerceamento da liberdade. Você não tem liberdade quando você pratica esse tipo de trabalho. Aí você pode dizer assim, professor, e por que ele não vai embora? E aí tem outros motivos pelos quais, às vezes, eles não podem ir embora. E aí vamos continuar. Este segundo fator nem sempre é visível, uma vez que não mais se utilizam correntes para prender o homem à terra, mas sim ameaças físicas, ou terror psicológico, ou mesmo as grandes distâncias que separam a propriedade da cidade mais próxima. Então, vou explicar. Quando um grande fazendeiro invade uma grande terra, geralmente é muito longe da zona urbana. E aí ele contrata, né, uma empreitada aí para conseguir aliciar o maior número de pessoas para fazer derrubada. E aí essa derrubada, ela é muito, muito longe da cidade. Então, eles fazem terror psicológico e eles também podem utilizar, por exemplo, ameaças físicas e psicológicas e a própria distância entre o local em que é feita a derrubada e a cidade torna inviável o fato da pessoa que está lá trabalhando sair dali por conta própria. Então, assim, o trabalho escravo, ele está querendo dizer que ainda nos dias atuais, o trabalho análogo à escravidão ainda é permitido, não permitido no sentido legal, mas ainda existe. A verdade seria essa, perdão aí da palavra. Não é que seja permitido, mas ainda existe, tá ok? Então, nós temos aqui o texto 1, né, que discute a assinatura da Lei Áurea, e aí ele fala sobre uma contextualização desde a Lei Áurea até os dias atuais, e que mesmo que não seja permitido o trabalho análogo à escravidão, essa prática ainda é recorrente nos dias atuais, tá ok? Então vamos ao texto 2, porque o nosso tempo é um pouco curto, tá, gente? O futuro do trabalho. Vocês vão observar, por exemplo, que nós temos dois textos falando de dois pontos completamente diferentes. Estamos falando de trabalho, no primeiro nós estamos falando de trabalho escravo. No segundo nós estamos falando de um ponto positivo do trabalho. E aí tem assim, esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhará em casa. Seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. Nós estamos falando aqui daquele período pandêmico em que nós estávamos utilizando o teletrabalho. Nós estávamos fazendo o nosso trabalho da nossa casa por causa da pandemia. Então, assim, querendo ou não, foi um ponto positivo, né? Não pelas vítimas, né, do Covid, mas pelo fato de que nós descobrimos uma nova modalidade de emprego. E aí eu continuo. Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo de trabalharmos e, consequentemente, como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou companhias gigantescas, tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores, reunidas em torno de um projeto em comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vem acontecendo há algum tempo: a busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente e a vontade de nos realizarmos como pessoas também em nosso trabalho. Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e energia, mas e quanto ao desperdício de talentos, diz o filósofo ensaísta suíço Alain de Botton em seu livro, vou pular a parte do inglês, vou falar só o português, Os prazeres e as dores do trabalho ainda inéditos no Brasil. O texto 2, observem que ele vem trazendo pontos positivos sobre o trabalho. Ai, professora, a senhora acha? Acho, né, gente? A pandemia, ela trouxe uma nova modalidade de emprego. E mesmo com o fim da pandemia, porque já foi decretado o fim da pandemia, mesmo assim, algumas pessoas, elas permanecem no teletrabalho, desenvolvendo seus trabalhos de casa. A outra grande maioria, a maior parte da população, voltou ao seu trabalho normal, porque tem alguns trabalhos que eles não podem ser realizados à distância.
nós podemos falar em relação à saúde, à educação e outros trabalhos mais. Por quê, professora? Porque é necessário que você esteja tete a tete com o paciente, porque você precisa acompanhá-lo e principalmente com o aluno, né? Houve um problema, assim, uma queda no aprendizado quando nós passamos a trabalhar à distância. Foi necessário? Foi, com certeza. Quanto menos mortes, melhor, né? Essa distância fez com que o número de infectados diminuísse gradativamente. Porém, ele fala aqui de um ponto positivo. Para a redação do Enem, gente, a pessoa diz assim, mas professora, eu só posso falar mal, eu tenho que trazer 2 argumentos negativos. Lê do engano seu. Você não é obrigado a trazer 2 argumentos negativos. Pelo contrário, você pode se diferenciar da grande maioria que faz isso e você pode fazer na sua introdução, contextualizou o seu tema, apresentou a sua tese, logo em seguida você vai trazer 2 argumentos, né? Porque geralmente eu peço para vocês fazerem aí uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimentos e uma conclusão. 4 parágrafos. Isso não impede de você fazer mais, porém, essa é uma estrutura básica. E aí, nesses 2 parágrafos de desenvolvimento, no primeiro desenvolvimento, você poderia falar o lado bom do trabalho ou o lado ruim, né? Desde o período em que houve a assinatura da Lei Áurea até os dias atuais. E você também poderia falar no segundo parágrafo do desenvolvimento a questão da pandemia, que ela trouxe consigo essa outra modalidade de trabalho, que é o teletrabalho. Então, ela trouxe algumas vantagens. Então, assim, ai, professora, eu vou falar de uma coisa boa, como é que eu vou fazer uma intervenção? Não, gente, vocês têm que observar que nós temos 2 textos motivadores, tem até uma imagem depois que eu vou mostrar para vocês, que é o texto aí que completa o futuro do trabalho, que ele tem uma fórmula matemática. Deixa eu mostrar logo aqui para vocês. Nós temos aqui uma fórmula matemática que ele completa o texto futuro do trabalho, e aí essa fórmula matemática é T, que é o trabalho, né? É igual a preocupação com o meio ambiente. Nós observamos que depois da pandemia houve uma preocupação maior com o meio ambiente. Porque se nós destruirmos tudo, o que é que vai sobrar? Pedra sobre pedra. E aí vai sobrar para quem? Para nós. Nós iremos sofrer as consequências. Então, houve uma conscientização maior com relação ao meio ambiente. Aí tem aí o Q, que é a busca pela qualidade de vida, né? Esse QV. As pessoas, elas tentam ter uma qualidade de vida maior, porque com a pandemia as pessoas perderam muitos entes. E quem é que não quer viver muito tempo, né? Todos querem viver um período de tempo maior. Então, a qualidade de vida é importante, as pessoas passaram a fazer atividade física. A gente observa isso quando passa na frente das academias, que elas estão completamente lotadas. Nos supermercados, as pessoas resolveram adquirir novos hábitos em relação à alimentação, porque qualidade de vida é muito importante. E aí, tem o Izinho, né, que é a inovação, as pessoas resolveram se reinventar, ou seja, inovaram. E, por fim, nós temos aí multiplicado pela globalização. Nós estamos inseridos num grande contexto. Essa fórmula matemática, ela completa o texto que nós acabamos de ler. E aí é o que eu digo para vocês. Professora, o que é que eu posso fazer aqui, professora? Então, na minha redação, você faz a sua introdução, apresentou o seu tema e a sua tese, logo em seguida você vai falar sobre o trabalho escravo, desde o período lá da Lei Áurea, em que foi assinada a Lei Áurea, até os dias atuais. Você vai fazer uma contextualização, usar aí a história para isso, né? As aulas de história de vocês. E no parágrafo do desenvolvimento número 2, vocês vão falar dos pontos positivos do trabalho, que são os dias atuais, essa nova modalidade de emprego. E aí, na conclusão, você vai fazer o quê? Uma proposta de intervenção, que não precisa ser inédita, como eu disse para vocês. Por quê? Porque você trouxe um contraponto, e aí você utiliza um conectivo para iniciar a sua conclusão, contextualiza o seu tema novamente, porque você não vai correr o risco de fugir do tema, e aí automaticamente você traz a proposta de intervenção. Que mesmo o homem tendo passado por todo esse processo, a sociedade se desenvolveu, mesmo assim, nos dias atuais, ainda é presente o trabalho análogo à escravidão, porque nós temos observado isso todos os dias na nossa mídia nacional, que existem algumas regiões que ainda praticam esse tipo de trabalho, e que ele não é permitido, tá, gente? Então, assim, tome muito cuidado com o que você fala, porque nós precisamos respeitar também os direitos humanos. E aí, como é que eu faria isso, professora? Eu trouxe aqui, por exemplo, um texto que nós estamos analisando. Tanto em sua parte verbal, como em sua parte não verbal,
Observe que no texto 2 nós temos parte verbal e parte não verbal. A parte não verbal, ela faz uma espécie de apanhado da parte verbal. Aí ele continua. Destaca as mudanças na forma de se trabalhar. Então, houve mudanças, professora? Houve mudanças hoje. De certa maneira, trata as novas possibilidades de trabalho de forma otimista. Nós observamos que ao longo dos anos as mudanças elas ocorreram. Todos os dias há mudanças, mas durante esse período pandêmico, as mudanças elas foram mais significativas. E aí vamos continuar. Gente, não está querendo passar aqui, eu vou continuar fazendo a leitura para vocês, tá? De certa maneira, trata-se das novas possibilidades de trabalho de forma otimista, levando em consideração as ideias do trabalho anterior. Então, você vai sempre fazendo um contraponto. Que contraponto é esse? Como era desenvolvido o trabalho antes, com a escravidão, e nos dias atuais. Houve mudança? Houve. Ainda precisamos melhorar? Bastante. Em que ponto? O que é que eu preciso fazer para melhorar? Quem é responsável por fiscalizar? Se ainda existe o trabalho análogo à escravidão, é porque algum setor da sociedade ele não está funcionando. Porque quem é responsável por fiscalizar? E você responsabiliza quem? O governo, ele tem essa função de fiscalizar. Então, se acontece ainda é porque alguém não está fazendo o seu papel, que é fiscalizar. E aí é necessário discutir esses dois opostos e achar um caminho, né? Defendendo, por exemplo, que se discuta e resolva a problemática. É necessário que esse tema venha a ser discutido pela sociedade, nas escolas, e que nós possamos encontrar uma solução para este problema. E aí, por fim, o trabalho escravo hoje, a fim de que as relações trabalhistas sejam apenas uma maneira de elevar o homem e não torná-lo menor. Então, assim, sempre respeitando os direitos humanos, e esse trabalho nos dias atuais, ele tem que elevar o homem e não diminuir, colocá-lo numa condição subhumana, porque o homem, ele é o principal mentor da nossa sociedade. Nós trabalhamos em sociedade e o homem ele precisa ser valorizado e ele precisa ser respeitado, principalmente a dignidade da pessoa humana, que é inerente a ele. Se nós proporcionarmos um trabalho digno, educação, saúde, nós já estaríamos, por exemplo, proporcionando essa dignidade que os direitos humanos tanto elencam lá no seu arcabouço legislativo. E essa foi mais uma aula, tá? De redação. Nas próximas aulas nós traremos outras propostas de redação. Eu gostaria que vocês fizessem uma redação desse tema e vocês utilizassem todas aquelas aulas anteriores, vocês fizessem uma reprise e escrevessem o texto de vocês. E aí, nas próximas aulas eu trarei outros temas. É necessário que vocês o tempo todo estejam escrevendo pelo menos 2 redações por semana para vocês se aperfeiçoarem. Acessem a nossa plataforma e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!